Quando a psicologia foi estabelecida pela primeira vez como uma ciência separada da biologia e filosofia, o debate sobre a forma de descrever e explicar a mente humana e comportamento começou. As primeiras duas grandes escolas de psicologia a surgirem durante esse tempo eram conhecidas como estruturalismo e funcionalismo. O estruturalismo surgiu como a primeira escola de pensamento e algumas das ideias associadas com a escola estruturalista foram defendidas pelo fundador do primeiro laboratório de psicologia, Wilhelm Wundt. Um dos alunos de Wundt, um homem chamado Eduard Titchener, mais tarde viria a estabelecer formalmente o nome de estruturalismo, embora ele tenha rompido com muitas das ideias de Wundt. Quase imediatamente, outras teorias surgiram para disputar o domínio na psicologia. Em resposta ao estruturalismo, uma perspectiva americana conhecida como funcionalismo emergiu de pensadores como Charles Darwin e William James. Em 1906, Mary Wilton Calkins publicou um artigo na Psychological Review pedindo uma reconciliação entre essas duas escolas de pensamento. Estruturalismo e funcionalismo não eram tão diferentes, ela argumentou, já que ambas são principalmente preocupadas com a autoconsciência. Apesar disso, cada lado continuou a difamar o outro. William James escreveu que o estruturalismo teve muita escola, mas nenhum pensamento. Enquanto Wundt viu o funcionalismo como literatura em vez de ciência. Isso é só mais um bobão que vem se meter no que ele não entende. Eventualmente, essas duas escolas de pensamento perderam o domínio na psicologia, substituídas pela ascensão do behaviorismo, psicanálise e humanismo através do início e parte do meio do século XX. A fim de entender como essas primeiras escolas de pensamento influenciaram o curso da psicologia, vamos dar uma olhada em cada uma. O estruturalismo foi a primeira escola da psicologia focada em quebrar processos mentais em componentes mais básicos. Os pesquisadores tentaram compreender os elementos básicos da consciência através de um método conhecido como introspecção. Wilhelm Wundt, fundador do primeiro laboratório de psicologia, é frequentemente associado com essa escola de pensamento, apesar do fato de que foi seu aluno, o Eduard Titchener, que primeiro cunhou o termo para descrever o estruturalismo. Enquanto o trabalho de Wundt ajudou a estabelecer a psicologia como uma ciência separada e contribuiu com métodos para a psicologia experimental, o próprio Wundt se refere à sua visão da psicologia como o voluntariado. Suas teorias tendem a ser muito mais holísticas do que as ideias que Titchener posteriormente introduziu nos Estados Unidos. O desenvolvimento do estruturalismo de Titchener ajudou a estabelecer a primeira escola de psicologia, mas o próprio estruturalismo não durou muito além da morte de Titchener. Os pontos fortes e críticas do estruturalismo. Pelos padrões científicos de hoje, os métodos experimentais utilizados para estudar as estruturas da mente eram muito subjetivos e o uso da introspecção levou a uma falta de confiabilidade nos resultados. Outros críticos argumentam que o estruturalismo estava muito preocupado com o comportamento interno, que não é diretamente observável e não pode ser medido com precisão. No entanto, essas críticas não significam que o estruturalismo não tinha importância. Ele é importante porque é a primeira grande escola de pensamento na psicologia. A escola estruturalista também influenciou o desenvolvimento da psicologia experimental. O funcionalismo foi formado como uma reação ao estruturalismo e foi fortemente influenciado pela obra de William James e pela teoria evolucionista de Charles Darwin. Funcionalistas procuravam explicar os processos mentais de uma forma mais sistemática e precisa. Ao invés de focar nos elementos de consciência, funcionalistas focavam no objetivo da consciência e comportamento. O funcionalismo também enfatizou as diferenças individuais que tiveram um profundo impacto na educação. Alguns dos pensadores funcionalistas importantes são William James, John Doyle, Harvey Carr e John Angel. Pontos fortes e críticas ao funcionalismo. O funcionalismo foi criticado pela famosa frase de Wundt: "É literatura, é bonito, mas não é psicologia", disse ele sobre a obra Os Princípios da Psicologia, de William James. O funcionalismo teve uma influência importante sobre a psicologia e também influenciou o desenvolvimento do behaviorismo, da psicologia aplicada
e também o sistema educacional, especialmente em relação à teoria de John Doyle.